Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de pedir aos vereadores aqui presentes que pudessem se posicionar para recebermos as autoridades que irão compor a mesa. Gostaria de convidar o presidente da Holding DME, João Deon Pereira. Gostaria também de convidar o doutor Camilo José da Rosa Oliveira, da Comissão de Direito Tributário, da 25ª subseção da OAB de Poços de Caldas, também para compor a mesa. Oi? Não, seria ele. Bom, vamos iniciar os nossos trabalhos. Ah, mas qual que é? Ele não vai. Alexandre Postal? Ele é o quê? Eu gostaria de convidar aqui, a pedido do presidente da Holding, que irá fazer uma exposição, o senhor Alexandre Afonso Postal, que é engenheiro eletricista do DME, para que ele possa compor a mesa também. Oi? Ah, por favor. Doutor Camilo. Ah, Camilo. Gostaria de, antes de iniciar o trabalho aqui, registrar a presença da doutora Josenilda Albuquerque, membro da Comissão Tributária da 25ª subseção da OAB de Minas Gerais. Registrar a presença dos vereadores Zé Maria, vereador Joaquim, vereador Jonei, vereador Tiago Cavelanha, vereador Paulo Tadeu, vereador Rogério Carrilho, vereador pastor Valdir Sementili. Já justificar as ausências, vereador Lical, que se encontra numa outra reunião de trabalho da Câmara Municipal, e também da vereadora Maria José Escaciotti, que se encontra ministrando aulas. Então, justificada aqui as ausências dos vereadores. As audiências públicas, com duração de até 4 horas, são realizadas para dar oportunidade à comunidade de discutir assuntos de interesse geral e também possibilitar a participação popular no processo legislativo. Esta audiência é para discutir o processo legislativo de número 114, de 2015, que contém o projeto de lei complementar, que autoriza a criação da Empresa Pública Municipal DME Serviços, S.A., DMES. Quem não se inscreveu, mas deseja apresentar propostas ou perguntas durante esta audiência, poderá se manifestar por escrito através do formulário que será distribuído. Os trabalhos estão sendo transmitidos pela internet, através do portal da Câmara, www.pocosdecaldas.mg.leg.br. Sugestões ou perguntas podem ser enviadas pelo Facebook. Após o encerramento, o áudio e o vídeo de todos os trabalhos ficam disponíveis no site da Câmara Municipal. Quero registrar também a presença do vereador Marcos Tadeu Sala Sansão. E vamos começar, então,
com o pronunciamento dos inscritos. O primeiro inscrito é o cidadão Marcelo Dias Loichat. Acho que eu falei certo. 15 minutos, Marcelo. Pode, por favor, ocupar a tribuna. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade novamente de estar aqui falando para os vereadores, né? E esse assunto é um assunto que nós temos discutido um pouco lá no DME. Eu, além de sou funcionário do DME já há 25 anos, e temos discutido a criação dessa empresa lá no DME com alguns funcionários, alguns colegas também. Bom, qual que é o objetivo social dessa empresa? Levando em conta a mensagem 34, que foi encaminhada pelo Executivo aqui na Câmara, os objetivos sociais da empresa. Primeiro, gerir, planejar, projetar, operar e manter serviços de iluminação pública municipal. Como é a criação de uma empresa service, nós estamos falando em vários municípios, não aqui em Poços. Essa empresa poderá prestar serviço tanto para Poços quanto para outros municípios. E o outro objetivo social principal, operar instalações eletromecânicas em empreendimentos elétricos. Entendemos como empreendimentos elétricos, usinas, subestações, dentre outros. Da fundamentação, como que surgiu essa ideia? Bom, através da resolução ANEEL 414/2010, estabeleceu que todo ativo de iluminação pública, luminárias, lâmpadas, reatores, braços e outros, deveriam ser transferidos para a municipalidade. E a Resolução Normativa 587 fixou a data limite de 31 de dezembro de 2014 para essa transferência. Ou seja, a partir dessa data, a partir do dia 31 de dezembro de 2014, todos esses ativos passaram a fazer parte dos municípios. Os ativos que eram do DME antes passaram a fazer parte aqui da Prefeitura do município de Poços de Caldas. Bom, aí os municípios ficaram com os ativos na mão e ficaram com um problema que seria manter esse serviço, né? Como que os municípios irão operar e manter esse serviço? São duas alternativas. Primeiro, a criação de estrutura própria, né? Contratação de mão de obra e aquisição de equipamentos. Quer dizer, manter a operação, manter toda a operacionalidade da iluminação pública municipal através de pessoal próprio. E a segunda seria através de terceirização de serviços. Foi justamente pensando nessa segunda hipótese que surgiu a ideia da criação dessa empresa, né? Uma empresa municipal para poder prestar serviço tanto para Poços quanto para outros municípios. A partir daí, e tendo analisado a mensagem 34, eu formulei alguns questionamentos para essa empresa. Primeiro ponto, qual que é o público-alvo dessa empresa, né? O público-alvo dessa empresa, para a prestação de serviços de iluminação pública, são as prefeituras. Atualmente, as prefeituras estão com alto índice de endividamento, e o que torna essa atividade bastante arriscada. Quer dizer, há-se o risco de se prestar o serviço e de não se receber pelo serviço prestado devido à conjuntura atual. Questionamento 2. Como seria a composição dessa empresa? Pelo que diz aqui na mensagem 34, seria uma empresa de 100% pública, né? O capital dela seria 100% da DME Participações. O que eu vejo nisso daí? Isso reduz bastante, por ser uma empresa pública, reduz bastante a competitividade da empresa, tendo em vista as obrigações pertinentes ao setor público, como contratação de mão de obra, né? Tem que ser feito concursos públicos para contratação de mão de obra, e depois o servidor teria estabilidade,
e compras ou subcontratações, que deveria todas passar pela Lei 8666. Então, teríamos todo um processo de licitação para essas empresas fazerem compras e contratarem, fazer algumas subcontratações. Como a gente sabe, o setor público ele é um setor engessado justamente por essas diretrizes. E essa empresa, sendo 100% pública, teria as mesmas diretrizes a seguir. Questionamento 3. Os funcionários das empresas do grupo DME poderiam ser aproveitados? Certamente. Eu acho que um dos objetivos da criação dessa empresa seria aproveitar os funcionários que já trabalham nas empresas do DME, tanto na distribuidora quanto talvez na energética. Bom, caso isso ocorra, a empresa terá um custo inicial alto, tendo em vista que os benefícios já adquiridos por esses funcionários ao longo dos anos. Os funcionários são funcionários que já estão, principalmente na distribuidora, são funcionários que já estão há longo tempo na empresa e que já possuem benefícios acoplados, possuem uma série de coisas que elevam o seu custo. Ressalta-se também que a própria DME Distribuição, hoje, ela terceiriza esse serviço de operação do sistema de iluminação pública, ficando sob a sua responsabilidade a gestão da iluminação pública e a execução de projetos. Quarto questionamento. Quais serão as atribuições do Legislativo? Bom, pelo que diz a lei, a mensagem de lei, seriam criação, fiscalização e extinção. O questionamento é o seguinte: nas demais empresas do grupo DME, além dessas atribuições, o Legislativo tem poder quanto aos limites de repasse de dividendos ao acionista, as quantidades de diretorias, requisitos mínimos dos diretores, dentre outras. Então, por que se dá um tratamento diferenciado para a criação dessa empresa perto das outras empresas do grupo? É um outro questionamento. Bom, aí algumas recomendações. Primeiro, eu acho que seria o básico, a apresentação do estudo de viabilidade técnico-financeira. Eu procurei no site da Câmara, eu não sei se foi apresentado ou não, mas teria que ter um estudo para demonstrar a viabilidade da criação dessa empresa. Segundo ponto, alteração da composição acionária, com a inclusão de um sócio privado, transformando-a em economia mista. Dessa forma, a gente iria facilitar a operacionalização da mão de obra e de contratações, compras, etc. Então, fica a dica de se procurar um sócio privado e assim, um sócio que já faça a operação de sistemas de iluminação pública, porque daí poderia aproveitar também dele a estrutura já existente. Dessa forma, se for aceita essa dica, teria que ter uma alteração na mensagem em reduzindo a participação da DME Participações, não poderia ser 100%. 3. Caso opte por uma empresa 100% pública, inserir na mensagem limites de dividendos, composição e requisitos mínimos para a diretoria, conforme já existe na Lei Complementar 111, aumentando assim a ação do Legislativo. 4. Para atuação em demais empreendimentos elétricos, usinas e subestações, poderia-se utilizar a própria estrutura existente na DME energética hoje, a qual não possui restrição regulatória para esse serviço, sendo necessário ou não somente alteração pontual no artigo 45 da Lei Complementar 111, que aqui mostra os objetivos da empresa. Bom, conclusão. Nesse momento, considero arriscada a criação dessa nova empresa, tendo em vista o público-alvo e o limite de atuação do Poder Legislativo. Podemos ter o mesmo efeito dessa empresa com alterações nos objetivos sociais da DME Energética e da DME Participações, aproveitando os funcionários que já estão contratados e possuem estabilidade, sem a necessidade de contratação de mais mão de obra e de ampliação de diretorias. Como a DME Energética poderia contribuir com isso? Através da prestação de serviços técnicos, como consultoria, projeto, operação em usinas e subestações e em iluminação pública. E a DME Participações poderia prestar serviços administrativos para atender as empresas do setor elétrico, como contabilidade, RH, TI, publicidade, etc. Eu acredito que nesse último item, da parte da DME Participações, a própria DMED seria um cliente e potencial dela.
reaproveitando os funcionários do próprio grupo. Bom, era isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Gostaria de registrar a presença também do vereador Flávio Faria, vereador Antônio Carlos Pereira. E também registrar a presença da presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica, Arlene Mareca, do diretor superintendente da DME Energética, Miguel Gustavo Junqueira Franco, e também do presidente da DISMIG, economista Roberto Silveira. Convido agora para a tribuna o senhor presidente da DISMIG, o senhor Roberto Silveira. Boa tarde a todos. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, doutora Regina Sioff, e a todos os demais vereadores aqui presentes desta casa. Senhoras e senhores, gostaríamos primeiramente de agradecer a oportunidade de participar desta relevante discussão nesta audiência pública. Na qualidade de representante e presidente da ADISMIG, Agência para o Desenvolvimento Integrado Sustentável do Sul e Sudoeste de Minas. Organização não governamental contando com 145 participantes efetivos, membros da sociedade civil de Poços de Caldas e de toda a mesorregião do Sul e Sudoeste do Estado de Minas Gerais. Região essa, atuação formada por 145 municípios. O objetivo maior é a busca pela melhor qualidade de vida de seus moradores e visitantes de nossa região. Fala. Desculpa. Nossa entidade já é reconhecida por esta Casa como entidade de utilidade pública, reconhecimento este que também foi seguido pelo governo do Estado de Minas Gerais. Com relação ao pedido de nossa palavra a essa Casa, relativo à criação de uma nova empresa pública municipal, denominada DME Serviços S.A., a DISMIG, após várias reuniões, se posiciona contrariamente pelas seguintes razões. Pelo atual momento econômico e financeiro que passa o nosso país no momento. Segundo, se fosse o caso, essas atividades poderiam ser executadas simplesmente com a criação de uma gerência de serviço da própria DME Distribuição. Isso depois, lógico, demonstrada a viabilidade técnica e econômica dessa atividade. Terceiro, os custos do DME Distribuidora, com pessoal, material, serviços e outros, o grupo selecionado pela ANEEL já são considerados elevadíssimos, 41% da receita operacional líquida. A ANEEL aceita que distribuidoras apresentem custos no máximo até 21% da sua formação de suas tarifas. Existem distribuidoras no país que mantêm esses mesmos custos de pessoal, material, serviço e outros na casa de 12% desta receita operacional. Observamos que quando tínhamos uma das menores tarifas energéticas no Brasil, fato que totalmente contrário à nossa realidade de hoje, ocupando com uma das tarifas mais elevadas nos áureos tempos historicamente, esta despesa pessoal, material e serviço e outros variava entre 10% e 12% da receita operacional líquida. Quando da desverticalização do DME determinado pela ANEEL, a DISMIG se posicionou no ano de 2010, quando da aprovação da Lei Complementar 111, propôs na oportunidade que a mesma
possuísse apenas uma única diretoria. No exercício de 2015, as 3 diretorias e seus respectivos conselhos deliberativo fiscal custaram ao conglomerado DME expressivo valor de aproximadamente R$ 2.300.000, ou seja, R$ 200.000 por mês de custo do DME. Então, não é que a DSMIG ela é totalmente contra, não. Nós estamos exatamente preservando o alto custo que já existe hoje. E se formos criar mais encargos, mais diretoria, aí nós teríamos então realmente uma situação mais difícil de ser administrada. Então nós estamos contando com a compreensão de todos, com os seus vereadores, para que analise realmente com calma, friamente, porque é uma proposta, é um negócio válido, é uma expansão do departamento, é um crescimento. Isso é lógico que para o município seria ótimo, é ótimo, nós estamos de acordo. Só não estamos de acordo exatamente com o aumento do custo. Esse aumento de custo realmente vai repercutir futuramente nas tarifas de energia elétrica para os nossos consumidores. Eu agradeço a todos e estou à disposição para qualquer explicação posteriormente. Obrigada, Roberto. Vamos passar então agora, não havendo mais inscritos, ao pronunciamento da mesa. Passo a palavra então ao engenheiro eletricista DME, Alexandre Afonso Postal, para sua explanação. 15 minutos, Alexandre. Boa tarde a todos, boa tarde àqueles que compõem a mesa da Câmara, vereadores e demais participantes. O que nos traz hoje a essa Casa Legislativa é a audiência pública para discussão de uma nova empresa dentro do Grupo DME, que já conta com a holding, DME Participações, onde esse trabalho foi desenvolvido. A DME Distribuição e a DME Energética. Essa nova empresa estaria voltada ao negócio de prestação de serviços, cuja denominação inicial seria DME Serviços. A pergunta inicial que deve ser feita é: por que criar uma nova empresa cujo foco é prestar serviços e quais seriam esses serviços? A origem da resposta está em 2010, quando a ANEEL, através da Resolução Normativa 414, estabeleceu que as atividades de iluminação pública não devessem ser portfólio das distribuidoras de energia elétrica. A ANEEL se baseou no artigo 149-A da Constituição Federal, que estabelece que municípios podem instituir contribuição para custeio de serviços de iluminação pública, e se baseou também no artigo 30, onde diz que a competência dos municípios, entre outras, é organizar e prestar serviços de interesse local. Essa discussão se deu ao longo dos anos de 2010 e 2015, se intensificando a partir de 2013 com a Resolução Normativa 587. A Resolução Normativa 587 também da ANEEL, dentre outros comandos específicos, sobre a transferência dos ativos de iluminação pública, estabeleceu a data de 31 de dezembro de 2014 para que essa transferência fosse efetivada. Devemos lembrar que essa exigência foi alvo de vários questionamentos administrativos e jurídicos por parte de algumas municipalidades. Mas o fato é que a data não foi alterada e, a partir de 1º de janeiro de 2015, os serviços de iluminação pública deveriam ser realizados pelas prefeituras. Importante lembrar também que o município de Poços de Caldas passou ao largo desse problema por ter se adiantado na solução e, lá em 2002, ter publicado a Lei Ordinária 7742, que instituía e regulamentava a contribuição de iluminação pública. Ao se criar a exigência e transportá-la para o dia a dia das prefeituras, constatou-se que, salvo algumas exceções, como Poços de Caldas, onde a DME Distribuição presta esse serviço há tempos, e em São Paulo, que conta com a Ilume, e em Rio de Janeiro, que existe a Rio Luz,
A grande maioria das prefeituras não tinha estrutura para dar atendimento àquela exigência. A ideia de criação de uma empresa de serviços não é nova no setor elétrico, onde várias empresas têm serviço agregado a seus negócios, para prestar serviços para suas coligadas ou outras empresas. Nesse ponto, identificou-se uma oportunidade de negócio e um nicho de mercado, que seria a prestação de serviços de gestão, expansão, operação e manutenção de iluminação pública. Cumpre ressaltar que essa motivação se deu no outro ambiente de saúde financeira dos municípios, entre 2012 e 2014. E é de conhecimento de quase todos que a situação financeira que aflige as contas públicas das prefeituras, e isso pode acabar sendo um risco ao negócio, sendo a inadimplência elevada. Na época, foram realizados estudos e análise com base em municípios do entorno de Poços de Caldas, considerando os possíveis parques de iluminação pública, simulações de receitas e despesas, estrutura mínima da nova empresa, levando em conta a possibilidade de utilização de pessoal alocado na mesma atividade dentro da distribuidora. Essa utilização de pessoal da DME Distribuição não era somente prover conhecimento e competência à nova empresa, mas também a redução dos custos operacionais da distribuidora. O resultado final do trabalho foi análise econômica e financeira, um documento com exposição de motivos, proposição de projeto de lei e o estatuto social da nova empresa. Essa documentação foi enviada para o Executivo e Legislativo no começo de 2015, para avaliação e discussão, como que está sendo feita agora. Tratando agora da missão da nova empresa, o projeto de lei e o Estatuto Social previam a atuação da empresa em dois negócios. O principal, ou core business dela, seria a prestação de serviços de iluminação pública e a prestação de serviços de operação e manutenção em usinas e subestações, no caso das usinas em PCHs, que é a sua expertise. Ambas são de expertise da DME Distribuição e da DME Energética, que possuem em conjunto 5 PCHs, 3 subestações e participaram de negócios com grandes empresas para a construção de usinas hidrelétricas fora do município. Nesse diapasão de prestação de serviços de operação e manutenção de usinas e subestações, também existe a possibilidade de aproveitamento de pessoal qualificado existente na DME Distribuidora, que ajudaria a redução dos custos desta. Tendo contado essa breve história da motivação, como seria a implementação? A estratégia seria, já em 2015, o ano passado, ter uma empresa operacional prospectando novos clientes e desenvolvendo as atividades do negócio de iluminação pública. Para esclarecer melhor os movimentos que ocorreram nessa lâmina, é mostrado os principais marcos referentes ao assunto de iluminação pública. Em 2010 e 2013, as discussões se desenvolveram e culminaram com a Resolução 587, que fixou a data de transferência de 31 de dezembro de 2014, e em 1º de janeiro de 2015 a transferência deveria estar efetivada. Previa-se que no começo de 2015 a nova empresa de serviço estaria operando. Em 2016, agora ocorre a audiência pública, enquanto na previsão a nova empresa já deveria estar evoluindo nos negócios. O que pode-se observar é que se perdeu o timing da entrada da empresa nos negócios. A criação hoje da nova empresa ocorreria em um momento em que os estudos e as análises feitas não servem mais. No momento atual, as prefeituras encontram as seguintes situações. Algumas contrataram empresas privadas, as menores se juntaram em consórcio para contratar também empresas privadas, e outras continuam atendidas pelas distribuidoras que prestavam esse serviço. As possibilidades atuais para uma nova empresa de prestação de serviços seriam a prestação de serviços de operação e manutenção de usinas e subestações. Cabe aqui uma análise superficial. Seria necessário criar uma nova empresa ou as outras empresas existentes teriam possibilidade técnica e jurídica de realizar essas atividades? O outro ponto de atividade de negócio seria a prestação de serviços de iluminação pública somente para o município de Poços de Caldas, como é feito atualmente. Um ponto de reflexão para essa sugestão seria se, por um lado positivo, tem-se a diminuição dos custos operacionais da DME Distribuição, com a transferência de pessoal desta para a nova empresa, a criação de uma nova empresa com mais cargos e, consequentemente, mais despesas não seria um aspecto negativo?
Uma nova opção seria a prestação de serviços de consultoria e assessoria de projeto e construção de PCHs e subestações. Nessa proposta também cabe ressaltar que deveria fazer a mesma pergunta feita no primeiro item. Seria necessária a constituição de uma nova empresa ou as novas empresas ou as outras existentes poderiam atender a essa demanda? Para concluir a apresentação, colocamos que uma necessidade premente da distribuidora é a redução dos seus custos operacionais, para que ela atenda às exigências previstas no contrato de concessão recém-novado pela ANEEL e Ministério de Minas e Energia. Uma provável solução, entre outras várias de gestão, seria a transferência de pessoal qualificado e as respectivas atividades para uma nova empresa, ou para empresas já existentes no grupo, como a DME Participações e DME Energética. Mas, para isso, seria necessário abrir uma nova temporada de estudos e análises com essas novas condições de contorno. Em síntese, a DME Serviços nasceria para desenvolver atividades de iluminação pública para Poços de Caldas e outras municipalidades, mas dentro do cenário mercadológico e econômico, diferentemente das de hoje, seria necessário reavaliar esses estudos. Existe ainda a possibilidade de prestação de serviços em áreas de PCH e subestações, e também seria necessário ou ser motivo de mais estudos atualizados visando a redução de custos da distribuidora. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Passo agora a palavra para o Dr. Camilo José da Rosa Oliveira, para as suas considerações. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, primeiramente, em nome da 25ª Subseção da OAB, nós agradecemos o convite para estar nessa audiência pública e aproveitamos também para parabenizar a realização dessas audiências, que, sem sombra de dúvidas, são um espaço de participação democrática, um espaço que demonstra a transparência do Legislativo, tão importante e iminente, ainda mais nos dias atuais. Em relação ao processado propriamente dito, sem sombra de dúvidas, a transferência dos ativos da CEMIG, principalmente os da CEMIG, para todo o resto do Estado, mas e aqui em Poços numa circunstância especial, na verdade geraram um grande ônus aos municípios, junto também com o maior número de responsabilidades que os municípios assumiram ao longo dos últimos anos. E a criação de uma empresa específica para tratar desse assunto, sem sombra de dúvidas, quando foi idealizada, era algo formidável. Mas, como foi mesmo dito, talvez o time tivesse passado nesse momento, já que o serviço já foi implementado, a totalidade dos municípios, sobretudo os da região, já contrataram empresas especializadas nesse serviço, inclusive de acordo com a cartilha que o Tribunal de Contas do Estado editou exclusivamente para essa finalidade. Ainda assim, a OAB se manifesta, como de costume, na forma de neutralidade própria da advocacia, mas ela se manifesta no sentido de que talvez esses estudos tenham que ser revistos por parte dos seus idealizadores, para que aí sim uma nova discussão em torno disso, com dados e expectativas mais presentes, e não essas expectativas que talvez já tenham sido ultrapassadas, que elas possam ser correspondidas através de um projeto de lei, através de um processado. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Camilo, pelas suas considerações. Passo agora a palavra ao presidente da ROL DME, João Deon Pereira. Boa tarde a todos e a todas, senhora presidente, Regina Sioff, senhoras e senhores vereadores, Alexandre Postal, doutor Camilo aqui da mesa. Esse projeto de lei, essa ideia da Service, da empresa de serviços, ela nasceu dentro do planejamento estratégico que o Grupo DME fez em 2013, 2014, onde, nas discussões internas do Grupo DME, se via a necessidade de ampliar o seu escopo de trabalho, de prestação de serviços, em função daquela realidade de mercado que se apresentava naquela época. É bom lembrar que, desde 2012,
com a medida provisória 579, o setor elétrico vem passando por uma série de crises e de indagações e de cenários não alvissareiros que comprometem e vêm comprometendo em muito a sobrevivência de distribuidoras, de geradoras, de transmissoras, de todas as empresas envolvidas no setor. Nessa discussão do planejamento estratégico, a necessidade de se criar uma empresa DME de serviços e a empresa DME Telecom, ela traz no seu principal argumento a necessidade premente e urgente que eu queria que os senhores vereadores olhassem com muito cuidado com relação à sobrevivência da DME Distribuição. A DME Distribuição é uma empresa sexagenária, oriunda do antigo Departamento Municipal de Eletricidade de Poços de Caldas, e que traz no seu componente principal o custo incorrido e recorrente de pessoal. Isso é uma situação que tem que preocupar a todos nós. E o fato deste governo, dessa administração, propor algumas saídas é fundamental para ser discutido aqui. Porque nós, embora todos os cenários, todos os estudos apresentados colocam a possibilidade de risco de se começar um negócio, mas sempre é bom lembrar que justamente nas crises é que as oportunidades aparecem. E quando nós encaminhamos esse projeto aqui no início de 2015, fruto não de decisão unilateral, mas de decisão discutida profundamente dentro da empresa DME, nós vislumbrávamos naquele momento a oportunidade que tínhamos de avançar na prestação de serviço de iluminação pública para N municípios que nos procuraram. Eu tenho certeza que os senhores e senhoras vereadoras devem ter conhecimento que no início de janeiro de 2015, vários municípios acordaram no dia 1º de janeiro sem saber o que fazer com a manutenção de iluminação pública. E naquela oportunidade, a DME traria no seu bojo, como empresa pública de prestação de serviço, a oportunidade dos municípios nos contratar de forma legal, sem a devida licitação, pela natureza da nossa empresa DME Serviço proposta naquela época, né? Ou seja, pela natureza de ser 100% públicas, poderíamos ser contratados pelo artigo 24 da Lei 8666, com essa prerrogativa da dispensa de licitação, da inexigibilidade de licitação, em função da natureza dessa futura empresa DME Serviços. E isso traria no seu bojo uma oportunidade de negócio muito grande, porque poderíamos aproveitar a nossa estrutura, a nossa experiência, a nossa expertise, as pessoas que lá trabalham e avançar nessa questão de prestação de serviços, trazendo recursos para o município por meio de dividendos que seriam repassados ao acionista. Então, isso foi uma questão fundamental naquele momento, discutir saídas e oportunidades, né? Toda vez que a gente discute planejamento, a gente vê que tem oportunidades e ameaças, né? Riscos e vantagens que a gente deve avaliar. Isso foi devidamente avaliado pela diretoria, pelo Conselho de Administração, pela Assembleia Geral, e se propôs avançarmos nesse sentido, criar 2 novas empresas dentro da DME Participações que pudessem, naquela oportunidade, crescer, entrar no mercado que estava favorável a esse tipo de prestação de serviço, e, ao mesmo tempo, estaríamos criando condições de migrar parte do custo da DME Distribuição, que são custos que vocês já mencionaram aqui, são custos altíssimos, para a gente poder já trabalhar naquilo que viria com a prorrogação da concessão no dia 8 de dezembro, já antevíamos que teríamos que prorrogar
prorrogando a nossa concessão, teríamos que cumprir uma série de exigências do poder concedente, como realmente aconteceu e está no nosso colo hoje, uma bomba relógio de curto e médio prazo, que é a sobrevivência da DME Distribuição, com seus custos de pessoal, de material e de serviço. Enfim, foi falado aqui a questão do time, né, do tempo, mas continuamos defendendo a oportunidade que temos de oferecer um crescimento no nosso grupo. Eu reconheço, pelas falas dos que me antecederam, que tem riscos, e tem sim, porque nenhum negócio não tem risco. Se a gente tivesse a oportunidade de formar uma empresa que não tivesse risco, né, doutor Zé Maria, seria muito bom, mas todo novo negócio, ele tem riscos, mas tem que ser riscos calculados, devidamente estruturados, com governança própria, que mitigam e que minimizam esses riscos. E um deles, nós colocamos no projeto de lei, ao contrário do que foi dito aqui, é a fiscalização dessa casa, assim como acontece com as demais empresas do grupo. Então, não há nenhum desejo, nenhuma diretiva de que o Legislativo fique fora do processo de fiscalização e de acompanhamento dessa empresa. Especificamente, então, para finalizar minha fala, como é que está o cenário hoje? Posso dizer para os senhores e senhoras vereadores e para a comunidade aqui presente, que o cenário continua sendo adverso para se começar qualquer tipo de negócio, não só uma DME serviço, uma DME telecom, qualquer outra coisa, mas nós estamos com, já posso adiantar aqui para os senhores, com 4 projetos de PCH, CGHs, para a gente investir nos próximos anos. Isso significa correr riscos também. São investimentos que, somados, beiram os 200 milhões. Nós vamos trazer para essa casa a oportunidade de discussão desses projetos brevemente. O senhor prefeito deve anunciá-los em breve. E, portanto, as empresas DME vão crescer, vão ampliar os seus investimentos, vão ampliar os seus negócios, vão abrir novas oportunidades, e quem não tiver competência, que não se estabeleça. Então, a gente acredita que o grupo atual dos diretores, dirigentes e servidores das empresas DME tem condições de, trabalhando muito, estudando muito, desenvolvendo plataformas de governança corporativa que sejam específicas para cada negócio, com as suas mensurações de risco, de oportunidades, crescer. E crescendo, a gente gera mais emprego, a gente gera mais renda, a gente gera mais impostos para o município, e eu acredito que todos nós temos esse objeto dentro dos nossos corações, das nossas mentes. Ninguém quer ficar parado, ninguém quer ficar estagnado nos seus nichos de negócio. Então, presidenta, eu acredito que, embora essa audiência pública também tenha ocorrido já um pouco tarde, porque o ideal teria ter sido ocorrido ano passado, quero agradecer a senhora por ter colocado isso em discussão, porque é uma oportunidade da comunidade entender que esse governo, que essa administração está preocupada com os destinos da DME e está propondo soluções. Está propondo alternativas, e cabe a todos nós discutirmos e avaliarmos qual o melhor caminho a ser seguido daqui por diante. Muito obrigado. Obrigada, João Deron. Vamos passar, então, aos questionamentos. Só tem um questionamento aqui, que é do Luiz Gradwell, isso, falei certo, da DSMIG, que ele faz as seguintes colocações. Ao projeto de lei dirigida para aprovação em seu artigo 4º, peguei o projeto aqui, constituem receitas da DME Service. No seu parágrafo 3º, diz: doações
auxílios, subvenções e contribuições que lhe forem concedidos por particulares e ainda créditos especiais ou adicionais na forma da lei. Ele pergunta: historicamente já houve estas doações? E qual o objetivo? O João Deon. Bom, historicamente, para essa DME Serviços não houve, porque ela não existe ainda, né? Mas esse artigo, ele, se não me engano, se não me falha a memória, ele está constando na Lei Complementar 111. Então, a gente simplesmente aproveitou dessa oportunidade, que pode ser que apareça algum mecenas aí que queira doar alguma coisa, algum bem para a nossa empresa, a gente vai aceitar de bom grado. Tem uma segunda pergunta aqui, ainda referente ao parágrafo 4º. Dividendos, lucros e outras formas de pagamento e ou restituição de capital decorrentes de participações em outras empresas, sociedades ou instituições. A pergunta é: a futura empresa DME Service possuirá empresas para vender-lhe dividendos ou será seus lucros passada à holding? Não, a composição, a proposta que veio no projeto de lei, ela também traz um pouco do fluxo que está na Lei Complementar 111. É óbvio que essa casa vai ter a responsabilidade de discutir qual que é o limite de dividendos a serem repassados para o acionista, né? Mas é muito importante salientar que a DME Serviços é uma empresa que ela vai ficar totalmente desplugada das resoluções da ANEEL. E hoje um dos problemas que a gente enfrenta forte dentro das empresas da DME é o coturno forte e bravo da agência reguladora, porque ela nos impede, às vezes, de fazer muita coisa ou nos regula de forma muito leonina. Quando a gente cria uma nova empresa dentro da DME Participações, essa empresa teria que ter bastante liberdade do ponto de vista, inclusive da sua área de atuação, logicamente, dentro dos seus objetos sociais previstos. Então, por exemplo, a questão de divisão de dividendos, repasse de dividendos ao acionista da DME Participações, nós não propusemos nenhum percentual e deixamos para essa casa definir caso o projeto seja aprovado, né? A discussão tem que acontecer num nível elevado, lembrando que hoje a Lei Complementar 111, ela limita a 25% de repasse da DME Distribuição e a 50% da DME Energética e da holding para o município, 50%. Isso vem criando, se vocês pegarem os balanços nossos dos últimos anos, uma reserva de lucros até exagerada, né? Porque nenhuma empresa ela foi criada para fazer poupança. A empresa ela sempre foi criada para trabalhar e reinvestir aquilo que ela ganha na sua atividade fim, de forma a que ela possa crescer e possa sobreviver no mercado cada vez mais competitivo. Então, acredito eu que o fato do governo não ter se posicionado com relação a percentual de dividendos e lucros, exatamente para deixar para o legislador essa prerrogativa de propor e de votar um percentual adequado a esse tipo de atividade econômica que a gente quer desenvolver com a DME Serviços. Não há mais perguntas escritas. Eu vou abrir hoje para o plenário, não, vou abrir para a plateia. Se alguém quer se manifestar, pode. Por favor, se identifique. Eu sou presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Poços de Caldas, DME. Pela primeira vez, senhor João Deon, eu concordo com o senhor plenamente e sei que hoje é temerário investir em uma empresa a ser feita no nosso, principalmente no cenário da 579, que foi feita em 2012. Então, fica aí a minha explanação, a explanação do Conselho em relação a isso. Pela primeira vez, o Conselho concorda com a explanação do senhor Alexandre Postal.
Muito obrigada. Bom, não havendo quem queira mais se manifestar, nós vamos então passar aos senhores vereadores, pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro inscrito, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, demais presentes, componentes da mesa, em primeiro lugar, obrigado pela preferência na pergunta aqui, até porque vou ter que me ausentar rapidamente por outros motivos. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos que usaram a tribuna para as suas colocações. Acho que foi uma audiência pública extremamente esclarecedora. Esse projeto realmente tramitava aqui na casa ainda com muitas dúvidas, muitos vereadores querendo aprovar, independente de ser situação ou oposição, entendendo que isso pode ser uma alternativa para o DME, mas ao mesmo tempo temerários com o futuro dessa empresa. Então, acho que as colocações da DSMIG, do Dr. Leixate, do Postal, do Dr. João Deon também, foi muito, mas muito esclarecedora, pelo menos para que eu tomasse a minha decisão com relação a esse voto. Agora, só uma dúvida, já depois de manifestado meu agradecimento, que ainda não ficou clara para mim. Hoje nós temos aí um custo excessivo, podemos dizer assim, com a mão de obra, com o funcionalismo da DMED. Temos uma mão de obra, vou usar um termo aqui, de certa forma excedente, a ponto de querer usá-la em serviço em outros municípios, mas ao mesmo tempo terceirizamos esse mesmo serviço aqui dentro da nossa casa. Então, só isso que talvez seja fácil a explicação, mas que para mim não ficou claro. Temos mão de obra para vender, temos capital, expertise, como o senhor disse, para vender, e aqui a gente contrata um terceiro. Ou seja, assim, a uma primeira vista, o custo é dobrado. Estou pagando uma mão de obra cara, que já é minha e eu não tenho muito o que fazer com ela, em função de questões legais de serviço público, e pago de novo para um terceiro vir e realizar esse serviço. Não seria interessante, talvez, aproveitar essa mão de obra? Ou aliás, vamos dar uma pergunta. Por que essa nossa mão de obra aqui, tão qualificada, tão interessante, não é melhor aproveitada aqui e talvez uma possível dispensa desse serviço terceirizado na manutenção da iluminação pública? E uma segunda pergunta, se a DME Serviços, mesmo fugindo talvez desse foco inicial dela, doutor Alexandre, talvez ainda tento vislumbrar alguma outra alternativa, como prestação de serviços de comunicação, como leitura para o próprio departamento de água, transformando aí os postes em emissores, aí, a cada 2, a cada 3 postes, transformando isso aí numa grande rede de emissoras de sinal, de informações para uma série de questão de segurança, questão de monitoramento urbano, a própria questão dos radares que hoje estão aí, poderia ser também utilizada a estrutura que o DME já possui de poste, enfim, etc. Não sei, só tentando talvez buscar uma outra alternativa que não foi a primária aí pensada para essa empresa e não inviabilizar a criação dessa empresa. No mais, muito obrigado. Bom, vereador Tiago, o senhor foi muito feliz em levantar essa questão. Quando a gente fala que a gente tem condição de vender o nosso serviço, a gente faz questão de esclarecer aqui que o serviço que a gente quer vender é o serviço de inteligência que a gente tem, serviço qualificado. Por quê? Porque o DME hoje é uma empresa, DME Distribuição, uma empresa que tem no seu corpo funcional, a idade média são de 45 anos. Muitos serviços que a gente faz hoje na rua, nós não temos condição de fazer com a nossa equipe própria, em função até da nossa faixa etária que temos lá hoje, que a própria limitação do tempo, da idade, não nos permite usar todo o nosso pessoal na rua. E por isso contratamos terceirizados que, obviamente, são mais baratos, né? Se você fizer uma relação de quanto custa um eletricista hoje terceirizado e quanto custa um eletricista da DME com 20 anos de serviço, a relação é de quase 4 por 1, né? Então, assim, por que a gente gostaria de trabalhar nessa questão da venda da nossa inteligência?
No começo do ano passado, para o senhor ter uma ideia, eu fui procurado por vários prefeitos que queriam a DME para prestar serviço na cidade deles, porque eles conhecem a DME, eles sabem quem que é a DME, eles sabem a qualidade de serviço que a gente tem em Poços de Caldas, e eles queriam essa qualidade nos municípios deles. Obviamente, a gente trabalharia numa estratégia de terceirização, mas com a responsabilidade técnica dentro da DME distribuição, ou seja, usaríamos essa inteligência que temos, essa expertise que temos, que é uma experiência de 60 anos, vamos dizer assim, para vender essa tecnologia, esse serviço, essa expertise, e, obviamente, o serviço bruto, o serviço braçal, nós poderíamos terceirizar. Então, assim, hoje, posso garantir para o senhor que a gente não tem um excesso de mão de obra. A gente tem uma empresa com turnover muito baixo, e, com isso, nossas equipes estão ficando cada vez mais veteranas. E, com isso, a gente tem que mensurar e avaliar muito o risco dessas pessoas subirem em postes e subirem em plataformas elevadas e com riscos da própria saúde. Mas acho que nós temos que discutir isso sim, cada vez mais. O fim da terceirização seria benéfico para a DME? Posso garantir para o senhor que não, porque nós temos a questão do custo. E nós temos uma gama de pessoas lá dentro que poderiam doar mais, trabalhar mais, com essa inteligência que tem, com essa expertise que tem, em prol de outros negócios, né? Ou seja, eu poderia potencializar a expertise das equipes da DME nessa prestação de serviço de iluminação pública, principalmente para outros municípios e outros atores. Com relação a esses novos serviços, o senhor está absolutamente correto. Eu acho que nós poderíamos ampliar essa questão muito mais. O senhor citou alguns serviços que poderíamos agregar a essa futura empresa, e eu diria um outro para o senhor que está muito em voga hoje, que é a comercialização de energia. Com essa questão da migração de consumidores cativos para o mercado de consumidor livre, né, nós poderíamos trazer esse serviço para dentro dessa empresa e potencializar o resultado dela com esse tipo de prestação que está aumentando muito. Por exemplo, nós vamos avançar muito na questão da energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica nos próximos anos, a grande novidade do mercado. Nós poderíamos trazer para dentro dessa DME Serviços os projetos de iluminação fotovoltaica. Venderíamos isso para o consumidor instalaria as suas placas fotovoltaicas, a DME continuaria atuando ali para suprir nas suas necessidades, e a DME Serviços poderia avançar nesse tipo de negócio, que eu acredito que vai ser, só para efeito prático, em Poços de Caldas são 70 mil consumidores. Se 10% deles puderem instalar painéis fotovoltaicos, teria 7 mil projetos para a gente fazer nos próximos anos. Vereador Paulo Tadeu. Senhora Presidenta, senhores componentes da mesa e meus colegas vereadores e demais presentes aqui. Eu queria, primeiro, também na linha do Tiago aqui, elogiar as intervenções que foram feitas aqui. Eu vi muita coisa boa e muita coisa esclarecedora, e alguns pontos que foram levantados e que merecem esclarecimentos também. Então, eu queria reconhecer aqui e registrar a qualidade das intervenções que antecederam as nossas aqui. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é importante que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade. Quando eu digo da nossa responsabilidade, não é a responsabilidade apenas dos vereadores, mas a responsabilidade das pessoas que tomam decisões no município nesse momento que nós estamos vivendo. Eu digo isso porque eu tenho uma convicção que a minha geração de políticos, de homens públicos, tem uma grande dívida com Poços de Caldas,
quando nós comparamos aquilo que nós conseguimos realizar com aquilo que as gerações que nos antecederam realizaram. O DEMAI e o DME são provas desta capacidade realizadora e criativa dos homens públicos que nos antecederam. E são patrimônios e são ativos, até afetivos, daí até uma certa dificuldade da gente discutir temas envolvendo DME e DEMAI, mas são ativos importantíssimos, que se nós não tivermos o coração aberto, a mente aberta para discutir sem sectarismo, nós estamos colocando esses ativos, a pretexto de protegê-los, nós estamos colocando esses ativos em risco. Porque nós temos que avaliar que a dinâmica contemporânea é outra, e está a exigir de nós um olhar crítico e um olhar capaz de antecipar o que vai acontecer aí na frente. Eu digo já há algum tempo, e eu sempre que eu posso, eu reafirmo a minha posição naquele momento absolutamente contrária à desverticalização do DME. Eu tenho dito sempre, falado sempre sobre o risco que corre a DME distribuidora. Não é um risco pequeno, é um risco muito grande. Se nós tivermos aí, nos próximos anos, nós estamos vivendo um momento político muito complexo no Brasil, muito difícil, mas se nós tivermos aí uma vaga liberal, vamos dizer assim, uma passagem de um governo com um olhar liberal, dificilmente a DME distribuidora se sustenta. A própria organização setorial elétrica brasileira é uma organização que comprime e que oprime iniciativas e modelos como o DME. O DME, de certo modo, no setor elétrico brasileiro, é visto por algumas figuras do setor como algo que estorva, que atrapalha a visão que eles têm do setor. Então, nós somos, de certo modo, uma trincheira de resistência. Poços de Caldas tem resistido a essa avassaladora posição da ANEEL em relação ao setor elétrico e particularmente, os impactos dessa posição com o DME. Então, nós temos que ter, eu repito, a mente aberta para a gente discutir alternativas, de maneira muito clara, de maneira muito... até para chegar à conclusão de que não deve fazer, mas sem posição prévia, sem condição prévia. Por exemplo, a questão da crise. A crise ela pode ser um obstáculo, mas ela pode ser um desafio. Criar uma empresa na crise não significa que você vai sair investindo, você pode criar uma empresa na crise. Agora, vai caber a essa empresa, né, na sua estratégia, discutir em que momento é que ela avança sobre o mercado. Criar não significa que ela vai sair amanhã já contratando prefeituras, por exemplo. Ao criá-la, nós estamos fazendo um gesto no sentido de que nós queremos a diversificação das atividades econômicas do DME. Agora, a avaliação dos riscos é a avaliação que hoje a DME distribuidora faz, que a DME energética faz. Se ela vai investir numa usina, ela faz uma análise de risco. A DME distribuidora, se ela vai investir na melhoria da iluminação pública, ela faz uma análise de risco. Se ela vai vender energia para uma determinada empresa, um grande consumidor, uma empresa eletrointensiva, ela faz uma análise de risco para vender essa energia. Se ela vai comprar energia no mercado, seja por leilão ou seja por outra forma, ela vai também analisar os riscos. Então, esse é o papel da empresa, da sua inteligência, né, da sua diretoria. Então, criar uma empresa não significa que ela vai sair amanhã aí já fazendo contrato com Pouso Alegre, não, vai estudar as possibilidades. Esse é um ponto. Então, eu acho que é fundamental a gente debater isso sem paixão, nessa perspectiva de que nós temos que criar possibilidades para, primeiro, preservar a DME distribuidora até onde for possível. Segundo, se em algum momento não for possível, nós já estamos ocupando algumas áreas, alguns setores que permitam que a nossa empresa pública permaneça e que continue crescendo.
Então, por isso que o debate tem que ter esse componente de abertura e ausência de preconceito. Por exemplo, ao contrário do que se afirma, a criação de uma DME Serviços ou de uma DME Telecom, ela não significa impactar custos da DME Distribuidora. Ao contrário, você reduz gastos da DME Distribuidora na medida em que parte, né, da folha de pagamento, vamos dizer assim, é transferida para essas empresas. Então, se você tem hoje uma PMS aí da ordem de 42%, né, se você cria aí uma ou duas alternativas de empresa em que você possa distribuir esses custos, você pode reduzir isso para 30%, você pode tornar o DME Distribuidora uma empresa mais redonda sobre os olhos da agência reguladora, porque 42% é elevado. Agora, como é que você reduz isso se é todo mundo concursado? Essa é a questão. E os 42%, é importante que se diga, até o Dr. Roberto fez uma intervenção muito importante, é que os 42% não tem impacto na tarifa. Poderia ser 90% de PMS, que não vai ter 90% de impacto na tarifa. Você vai ter impacto na sobrevivência da empresa, mas não na tarifa, porque a tarifa tem um teto. Até 21% ou 22%, pronto. Salvo engano, a tarifa de postos foi calculada abaixo de 21%, de 20%. A ANEEL falou, não, o corte lá em postos não é 21%, não é 20%, acho que é 17%, me parece. 18%, obrigado, Arlene. 18%, o corte é 18%. Então, o impacto desse custo é 18%. Ele custa para o DME, distribuidor, 42%, mas o cálculo da tarifa é 18%. Então, esses 24%, vamos dizer assim, que está sobrando, é que a gente precisa buscar distribuir em outras atividades. Então, daí a importância dessa iniciativa. O vereador, só me permite, esse impacto de 42% que foi citado aqui, ele foi extemporâneo, foi só de um ano, porque a média é bem menor do que isso. Nós trabalhamos com em torno de 21% de PMSO. Hoje é 21%. Esse 42% que foi citado aqui em 2014, ele é um ponto fora de curva em função daquela despesa extraordinária que tivemos com a contratação dos advogados que entraram no PMCO nosso, mas ele foi um fator extraordinário, fora da curva. Obrigado, tá? Então, obrigado pelo esclarecimento. É importante esclarecimento. Agora, eu queria também, para terminar aqui minha intervenção, que para ir um pouco na linha do que o Marcelo colocou ali, e gostaria de dizer que sua intervenção foi muito boa, Marcelo, parabéns. Essa questão da empresa pública, puro sangue, ou uma empresa mista, vamos dizer assim, uma parceria público-privada. Qual que é a vantagem da empresa pública? A vantagem da empresa pública é que você não participa de licitação, você já sai por aí sendo contratado pelas prefeituras. Qual que é a desvantagem da licitação? Da empresa pública, é a 8666, quer dizer, então, cada lâmpada, cada tomada, cada interruptor, cada disjuntor, cada transformador, você tem que fazer através da lei 8666, que pode ser uma desvantagem comparativa em relação a uma empresa privada. Então, eu participei algumas vezes de poucas conversas, confesso, mas algumas poucas conversas que eu tive, eu sempre defendi uma parceria. Eu acho que a composição, até da Service, ela deveria ser uma composição de parceria público-privada, porque aí nós teríamos, de um lado, a agilidade do setor privado e, do outro lado, aquilo que eu considero que é fundamental, que é a inteligência, que é a cultura, que é a memória que a DME tem, né? E aí é importante dizer que não é criar uma Service para contratar gente para subir imposto, não é isso. É criar uma empresa capaz de gerenciar a iluminação pública, criar projetos estratégicos para os municípios de melhoria de iluminação pública, não é para contratar. Essa questão do operacional é operacional, né? Mas o fundamental é vender aquilo que o DME tem de sobra, que é o conhecimento, que é a cultura, que é a memória técnica desses seus 60 anos.
Então, da minha parte, eu queria dizer que eu sou favorável à criação dessa empresa, como eu sou favorável à criação da Telecom, um pouco na linha do que o Tiago colocou aqui. A Telecom, de certo modo, contempla parte daquela intervenção que o Tiago colocou. Eu sou favorável. Nós temos que buscar alternativas de investimento de novas empresas para o Grupo DME, sob pena de nós estarmos colocando em risco, né, um dos nossos principais ativos econômicos, mas também um ativo histórico, né, que nós deixaríamos de honrar as gerações que nos antecederam se nós não tivermos competência, juízo, clareza e abertura para discutir novas possibilidades. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador Sebastião Nogueira, Tião Cascudo. Obrigada, viu? Vereador Pastor Valdir Sementilli. Senhora presidente, componentes da mesa, vereadores, público presente, eu analisando, né, tudo que eu estive ouvindo aqui, e eu não vejo, nesse momento, de posicionar contra ou a favor a nada. Eu acho que todo investimento, todo estudo, a única coisa que me preocupa é em relação realmente ao estudo que foi feito. Primeiro, que os municípios, né, como o senhor Jodeão mesmo colocou, que procurou, que tinha uma necessidade da prestação desse serviço. Hoje ele já não tem mais. Então, eu vejo que a gente tem que ter cautela, estudar e discutir muito em relação a isso. Eu sei que existe uma necessidade, existe todo um processo, mas eu vejo que novos estudos precisam ser feitos, porque um estudo foi feito para uma situação, hoje a situação é outra. Então, a gente tem que realmente se debruçar em cima disso, estudar a situação, porque a maioria dos municípios, hoje, já estão fazendo da sua forma que a gente como empresa vislumbrava, né, por exemplo, um início de prefeituras que hoje nós não temos, pelo menos a princípio. Pode ser que, por exemplo, pelo próprio know-how do DME, pode ser que realmente, quando se forma uma empresa, eles possam optar por realmente falar, não, nós queremos voltar atrás porque nós confiamos no DME. Mas hoje, na minha opinião, nós temos que realmente fazer novos estudos para a nova realidade. Então, não é nenhuma pergunta, apenas uma colocação. Pode, claro. Queria só aproveitar a sua colocação, pastor, porque, na verdade, o mercado está aí, né? Ele está contratado hoje, vários municípios contrataram empresas terceirizadas, mas o serviço, a demanda continua. Acredito que o senhor tem razão, a gente precisa estudar, e temos já esse estudo avançado dentro da DME Participações para novos nichos, mas a maioria dos contratos que foram feitos para a manutenção de iluminação pública dos municípios são contratos de curto prazo, ou seja, em breve vão ter que contratar de novo. Se a DME Serviços estiver pronta e preparada, poderemos entrar nesse mercado de forma agressiva, competitiva e trazendo dividendos para o município de Poços de Caldas. É óbvio que nós temos que ter competência instalada para a gente fazer isso, mas o mercado continua demandando esse serviço e tem muitos municípios que estão, inclusive, eu vou citar um exemplo aqui de Boa Esperança, que criou uma equipe interna de servidores para fazer a manutenção de iluminação pública, correndo um risco enorme de estar descumprindo a legislação, porque toda manutenção de iluminação pública tem que estar dentro das normas da NBR. E se você coloca uma pessoa despreparada ou que não tem o pré-requisito para subir num poste, mexer numa rede uma rede básica qualquer, sem a devida qualificação, o município está correndo o risco de sofrer as sanções, inclusive do Ministério Público do Trabalho. Então, como o senhor bem disse, realmente precisamos requalificar esses estudos, mas o mercado está aí, a manutenção é necessária. E esses dias eu tive a oportunidade de ir em Varginha à noite e fiquei horrorizado de ver a qualidade
da iluminação da rua que eu trafeguei às 8 horas da noite, em torno de 30% das lâmpadas estavam queimadas. Ou seja, o mercado está aí, existe, podemos avançar nele, podemos ter condição de prestar esse serviço com qualidade, como fazemos em Poços de Caldas. Vereador Jonei. Senhora presidente, senhores da mesa, vereadores, senhoras e senhores. Como enfoque, o principal objetivo do projeto de lei encaminhado aqui é a prestação de serviço às prefeituras, o senhor acabou de falar aqui. As prefeituras vivem com uma situação muito difícil financeiramente. Não correria o risco de prestar um serviço e tchau, não pagar ou demorar para pagar? Seria uma pergunta minha. A outra é o seguinte: o balanço do DME-D em 2015 e 2016 era de 91 milhões. 2016 e 2017 é de 14 milhões. Caiu bem. Isso não é um risco na atual conjuntura para poder fazer um novo investimento? A minha pergunta está aí. Muito obrigado. Pode, claro. Vereador Jonei, começando pela última, o balanço de 2014, nós apresentamos um lucro na D de 91 milhões, grande parte dele foi a reversão daqueles 77 milhões que estavam provisionados para fazer face àquela multa da Receita Federal. A partir do momento que a gente ganhou aquela ação na Receita Federal, a gente trouxe esse desprovisionamento para a coluna de ativo e ele refletiu lá embaixo. Então, foi também um ponto fora da curva, né? Nós nunca teríamos condição, com a nossa receita operacional, dar um lucro desse que aconteceu em 2014. Em 2015, eu disse bem, o lucro foi 17 milhões, já é mais próximo da nossa realidade histórica dentro do nosso conjunto operacional. Então, na verdade, deixar muito claro que essa discrepância se deu em função disso. Outra questão, com relação a fazer investimento numa nova empresa, não seria de dinheiro da distribuidora, seria o investimento da DME Participações. Ela seria acionista majoritária nesse projeto, ela não entra a DME Distribuidora, qualquer recurso da DME Distribuidora ou da DME Energética nesse projeto que a gente propôs aqui. Com relação à questão do risco, que o senhor disse das prefeituras, a gente tem condição de mitigar esse risco da seguinte forma: a própria CEMIG hoje, ela arrecada a CIP para as prefeituras, e nós temos condição de fazer um convênio com a CEMIG, se caso optarmos para seguir com esse projeto, e a própria CEMIG repassaria a arrecadação da CIP ou da TIP, dependendo do município, que tem município que é contribuição, tem município que é taxa, para a própria prestadora de serviço da ME. Então, esse dinheiro poderia vir de forma direta, com a anuência óbvia da prefeitura, sem passar pelos cofres do município, e aí mitigaríamos muito esse risco, caso avançarmos nesse projeto. Vereador professor Flávio. Senhora presidente, doutor Camilo, João Deon, Alexandre, eu acho que eu vou até parafrasear alguns vereadores aqui que me antecederam. Foi muito importante, inclusive, o posicionamento do Marcelo, o posicionamento também da DISMIG, sempre presente nas questões de interesse do município de Poços de Caldas, através do senhor Roberto, também complementando aí o senhor João Ferrão, onde não só tiveram a oportunidade de colocar ali preocupações em relação ao projeto tramitando nessa casa desde 2015, mas também manifestando e pontuando caminhos e alternativas para a construção de propostas em relação à questão que está aí em pauta. Então, a gente fica muito contente com isso, mostrando que o objetivo de uma república é com a construção democrática, com as diferenças, vai buscando caminhos que se possa aí contribuir para a transformação social. Eu entendi, ficou muito clara a fala de todos, e eu só queria pontuar que, como o Alexandre manifestou, se havia todo um estudo de viabilidade, que é fundamental, com qualquer investimento que for
desenvolver, que for ser realizado, você tem que fazer um estudo para saber os impactos, os ganhos, os riscos que vão se correr no caso da criação de uma nova empresa. Como que anda, Deon, esse encaminhamento? Vocês estão pensando em fazer um novo estudo, porque vocês fizeram um estudo levando em consideração o momento da nossa economia. Nós estamos num outro cenário, na qual, inclusive, como você manifestou, vários municípios já fecharam, né, diversos contratos. Você mencionou que esses contratos são contratos de uma duração menor, que futuramente estará fazendo abertura para fazer novos contratos. Mas como é que está isso? O DME vai elaborar, ou está elaborando, um novo estudo de viabilidade? Qual que é a avaliação do DME? Esse projeto vai continuar tramitando aqui, ou o DME, por cautela, por entender, como vocês posicionaram de forma muito técnica, isso é importante, nesse momento, vai pedir para retirar esse processado e vai avaliar tecnicamente, através desse estudo, para depois retornar com esse projeto para essa casa? Qual vai ser o encaminhamento que vai ser dado agora pelo DME, pelo Executivo Municipal, em relação a esse processado? Mas muito obrigado e parabéns a todos pela seriedade e a visão e o compromisso com a nossa cidade. Bom, vereador Flávio, a diretriz do governo não é tirar o projeto, é continuar com ele. A gente gostaria de qualificar melhor os estudos no cenário novo que se apresenta. Aí, no momento adequado, em que essa casa entender que esses estudos devam ser apresentados, a gente pode trazê-los, presidenta, no momento que a senhora necessitar. Já estamos com esses estudos avançados, inclusive ampliando o escopo anteriormente previsto, ou seja, apresentando novas perspectivas de negócios, né, dentro de uma realidade nova que se desenha para os próximos meses, para os próximos anos. É importante, vereador Flávio, a sua pergunta, mas eu queria também aproveitar a oportunidade, esclarecer aqui para a DSMIG, que o patrimônio líquido da DME Participações hoje, que é composto pelo patrimônio líquido da DME Energética e da DME Distribuição, ele está próximo de 500 milhões. Então, nós temos uma riqueza contábil, uma riqueza patrimonial no grupo DME de 500 milhões, R$500 bilhão. Então, eu achei assim, muito pequena e muito, até um pouco ausente de fundamentação, colocar que os salários dos diretores são altos, do jeito que foi colocado aqui, próximo de R$2 milhões ano. Temos 5 diretores hoje na empresa que recebem salários do grupo DME, salários estabelecidos em lei, né? 2 desses diretores exercem funções dobradas dentro do grupo, ou seja, fazem 2 trabalhos e recebem uma remuneração só, como manda a lei. E entendo que, para administrar esse patrimônio de R$500 bilhão, isso numa avaliação conservadora, os salários anuais mais encargos de R$2 milhões, eles são extremamente adequados para a realidade que a gente está hoje. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, professor Flávio, de administrar esses R$500 bilhão. Nós temos participação acionária na Baesa, na Serra do Facão, Salto Pilão. São grupos econômicos poderosíssimos, em que nós somos minoritários e que temos a responsabilidade de tomar decisões ali dentro que envolvem milhões e milhões de reais, né, como tem Machadinho, como tem Baesa, como tem outras. Quando a gente faz aqui um debate qualificado para essa casa, a gente sempre procura dizer o seguinte: o que menos impacta hoje na realidade da DME Distribuição é os diretores, porque são quase todos, 90% são funcionários da casa, que já tem o custo instalado lá. Então, acho que foi inadequada a colocação da DSMIG com relação a essa questão, e dizer que, caso a SERV seja aprovada, nós vamos aproveitar os talentos da nossa casa
e, inclusive, nos estudos que a gente propôs, um dos diretores que a gente gostaria de indicar para a DME Serviço é o Alexandre Postal, que está aqui do nosso lado, que trabalhou esse projeto todo desde o início, né? Que tem uma qualificação técnica adequada, que tem já o custo do salário dele instalado dentro da DME e que simplesmente migraria para essa nova empresa, desonerando a DME Distribuição e mantendo a sua atividade conforme já é a sua atividade profissional, conforme já o faz. Então, esse debate tem que ser muito qualificado, como diz o Paulo Tadeu, porque não podemos ter picuinhas tão pequenas, tão mesquinhas às vezes, para atrapalhar uma visão que nós entendemos, a nossa visão, de um projeto de grande porte para manter e continuar exercendo as nossas atividades no futuro. Vereador, senhor Flávio? É só uma preocupação, acho que até é importante já falar do João Deon, mas esse estudo está sendo desenvolvido. E é um estudo, sem dúvida alguma, ele pode apontar que, de repente, não sei como é que vai ser a condução, que, de repente, é inviável nesse momento a criação da empresa, porque é um estudo que vai analisar a questão da viabilidade. Então, acho que é uma preocupação muito grande e, sem dúvida alguma, acho que a discussão do estudo de viabilidade é fundamental para que se possa, inclusive, direcionar aqui a avaliação dos vereadores que estarão debatendo amplamente esse projeto nessa casa. Então, acho que isso aí é fundamental para pautar, para nos orientar e entender melhor esse procedimento. Mas obrigado. Vereador Paulo Tadeu? Eu queria colocar duas questões. Primeiro, para dizer que eu concordo lá com a intervenção do vereador Flávio, mas eu volto a ponderar essa questão da importância da gente discutir as coisas. É evidente que, quando você está trabalhando a ideia da construção ou da formação de uma empresa, você tem que considerar a realidade, os riscos e até chegar à conclusão que ela não deve ser criada. Isso é natural, né? Mas a gente tem essa compreensão também de separar, né, a criação da empresa da atividade da empresa, que a empresa vai analisar riscos da sua atividade. Para isso que ela vai ter uma direção, né? Esse é um ponto. E aí o segundo comentário que eu queria fazer, ainda referente à questão salarial, o setor elétrico brasileiro é um setor assim, altamente complexo, talvez um dos mais complexos do mundo, né? E é um setor que os valores salariais são elevadíssimos. Quando você compara uma pequena empresa do Espírito Santo, uma pequena empresa como o Espírito Santo tem duas, uma empresa como a antiga Cataguases Leopoldina, por exemplo, a Cataguases Leopoldina, os valores pagos à direção da Cataguases antigamente, eu me lembro, era o dobro do que era pago aqui em Poços de Caldas. Quer dizer, os valores do setor elétrico são muito elevados. Nós tivemos um caso, um convite para uma pessoa, um diretor da CEMIG vir ocupar um cargo aqui, e o cara falou: olha, eu não posso deixar de... no cargo de gerência dele na CEMIG, ele não podia ocupar um cargo de diretor aqui em Poços. Tamanha discrepância entre uma gerência da CEMIG e o valor de um salário de diretor aqui em Poços. Então, eu acho que essa questão, embora seja, enfim, todo tema pode ser abordado, mas não é algo que tenha tamanha repercussão sobre o resultado financeiro da empresa. Eu não entendi como crítica, ele fez uma colocação. Então, acha que ele tem que se defender? Faça suas considerações, doutor Alberto. Faça suas considerações. Não, o presidente, por favor.
Eu disse que ele estava ausente quando das críticas, então ele não tinha Tudo condições. bem. Eu sugeri a ele que fizesse o direito de resposta. Tudo bem. Então, ele vai dar ter o direito de resposta. Por favor. A crítica foi em relação aos salários. O senhor tem o direito à resposta. Com relação aos salários que foi abordado aí, é o que foi inclusive divulgado no balanço, divulgado há uma semana atrás pelos jornais, e eu acho que o que foi divulgado nos balanços é o que realmente é o que está acontecendo lá. Agora, o nosso questionamento não é com relação só a isso, o nosso questionamento é que uma empresa como a CEMIG, por exemplo, é uma empresa que é 10 vezes maior do que o nosso departamento, e ela tem uma única diretoria para gerir todo o complexo. Entende? Então, essa é a nossa posição. Que o que deveria ser revisto é exatamente o custo hoje que está onerado, que está muito alto, é exatamente fazer um levantamento e verificar, como o doutor Paulo Tadeu falou, verificar onde pode ser reduzido, onde pode ser diluído esse custo que hoje representa realmente um custo muito alto, que repercute nas taxas, das tarifas que o consumidor paga para o departamento. Ok. Vereador Marcos Tadeu. Senhora presidente, Regina Sioff, João Deon, presidente da Holding DME, doutor Camilo, Comissão de Direito Tributário da OAB, Alexandre Postal, meu amigo, senhores vereadores, o público presente. Primeiro eu quero dar os parabéns pela participação e pelas palestras aqui dadas, foram muito bem demonstradas, foram boas apresentações que elucidaram muitas dúvidas. Eu só quero colocar a minha posição, que ela vai de encontro ao que o pastor Valdir disse, que o momento agora, eu acho que não é o momento de se criar uma empresa para posteriormente fazer alguma coisa, mas um momento assim de muito estudo e muito planejamento, porque hoje a gente está vivendo uma situação crítica no país, tanto financeira quanto política. Ontem a gente tinha um presidente da Câmara dos Deputados, hoje não é mais, a gente não sabe o que vai acontecer para frente com todas essas operações ocorrendo com a Polícia Federal, a gente não sabe quem vai ser nosso presidente daqui uma semana. Então, assim, nós estamos vivendo uma situação única e muito conturbada. Então, o momento, acho que exige muito estudo, muito planejamento para que futuramente se faça alguma coisa e não fazer intempestivamente uma empresa, criar-se uma empresa agora, no momento de tanta turbulência, para pensar em algum tipo de serviço. Fico com medo da situação financeira dessas cidades ao nosso redor, que é um mercado enorme, porque só o DME tem essa expertise toda aqui na nossa região, mas eu fico com medo também da liquidez de pagamento dessas prefeituras para com o DME serviços, o que poderia acarretar prejuízos para o município. Então, acho que o momento, é só uma colocação, presidente, que o momento eu acho que é mais de estudo e planejamento dessa empresa. Obrigado. Bem, eu quero, antes de fazer as minhas considerações, justificar que a saída do vereador Tiago foi ministrar aulas, o pastor Valdir também precisou se ausentar por compromissos aí previamente assumidos. Bom, primeiramente eu queria só lembrar aqui aos senhores a mensagem do senhor prefeito municipal. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Encaminho com a presente projeto de lei complementar que autoriza a criação da empresa pública municipal DME Serviços para exploração dos serviços de gestão, expansão, operação e manutenção de sistemas de iluminação pública em municípios brasileiros e exploração de serviços de operação e manutenção de empreendimentos elétricos
Então, eu estou aqui lembrando, senhores, que não é apenas a questão dos municípios. Então, a mensagem, ela é mais abrangente do que apenas a prestação de serviços em municípios, somente para esclarecer isso aqui aos senhores e relembrá-los, aí quem não leu o projeto, a mensagem, para vocês terem ciência disso. Gostaria de dizer que eu acho que é hora, sim, de estudar, mas é hora de empreender. É hora de nós termos a coragem, muitas vezes, de sair de uma situação, de uma zona de conforto, vamos dizer assim, para empreender. E empreender significa arriscar, mas arriscar com responsabilidade, com planejamentos, com estudos, com planilhas. E não é porque nós estamos vivendo um momento difícil no país que nós também temos que trazer para nós, em momentos, esse estigma que estamos vivendo, trazer para o município de Poços de Caldas, se nós temos a condição de estudar, nós temos a expertise para estudar soluções, buscando cada vez mais receitas para o nosso município. Eu acho que isso é um princípio, na minha concepção, básico. Claro que tudo tem que ser feito com responsabilidade, com planejamento, com planilhas, com perspectivas, mas nós não podemos ficarmos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos, o município tem que fazer a sua parte. Eu digo que nós temos que ser mais Brasil do que Brasília, para que nós possamos sair de situações complexas que hoje nós vivemos no nosso município. Então, eu me posiciono como vereadora a favor que se continue esse estudo urgente, que se existe já o estudo mais amplificado, não acho que perdemos o time, eu acho que nós podemos apresentar um serviço de muito mais qualidade para serviços que já foram implantados na nossa região. Nós temos que acreditar no nosso potencial, nós temos que acreditar que nós podemos, temos que acreditar nas nossas potencialidades. Nós não podemos nos acanhar diante de crise. A crise é um momento de oportunidade de buscar soluções, de discutir com a sociedade, como nós estamos fazendo aqui, de forma transparente, com responsabilidade. Então, peço ao presidente aqui, o João Deon, peço ao senhor prefeito municipal que encaminhe para esta casa, imediatamente, os estudos que vocês já têm, para que nós possamos também, em cima desses estudos, podermos tornar-nos competentes dentro da nossa responsabilidade. Nós não podemos esquecer que nós temos responsabilidades com o futuro de Poços de Caldas. Pode, sim, chegar a essa conclusão, que não é momento, mas com embasamentos, com propostas, realmente até de outras saídas, porque é muito fácil, muitas vezes, sermos contrários, mas nós temos que buscar outras soluções. Então, peço, Deon, que se você tem esse estudo já avançado, se não tem totalmente concretizado, que você imediatamente reúna a sua equipe e possa estar apresentando ao Poder Legislativo, para que nós possamos estudar, e se precisar, faremos outra audiência pública. É importante a discussão com a sociedade, mas é importante a discussão, é muito importante a discussão. Né? E temos que ter o respeito aos contrários e tudo, mas eu acho que temos que discutir e levar adiante. E o Deon falou uma coisa que eu acho fantástica. Eu, particularmente, acho fantástico. O futuro da energia fotovoltaica. É um futuro grandiosíssimo. Nós vamos esperar outras empresas tomarem a frente? Por que não discutir isso? Por que não discutir? Está aqui. Exploração de serviços de operação e manutenção de empreendimentos elétricos. Portanto, cabe já nesse projeto a discussão da energia fotovoltaica. Cabe nesse projeto. Nós temos as condições de fazer emendas, os senhores sabem disso, nós podemos melhorar o projeto. Agora, temos que abrir a nossa inteligência emocional, principalmente, e a nossa vontade e determinação
para que nós possamos estar discutindo. Então, a minha opinião, eu estou aqui, não estou falando como presidente da Câmara, porque estou falando, dando a minha opinião como vereadora, e vejo que é um assunto que nós temos que discutir com responsabilidade, com respeito, tudo, mas a minha opinião, vereador Marcos Tadeu, a minha opinião é que nós devemos avançar nessa discussão, porque eu não acho que perdemos o time. Eu acho que nós estamos ainda no time. Talvez até mesmo por outros municípios que não estejam satisfeitos ou não se tenham cumprindo, não estejam cumprindo com os contratos, nós podemos, se for o caso, e de acordo com a Câmara Municipal. Então, peço que encaminhe para que a gente possa agilizar esse estudo, agilizar a discussão, e nós podemos avançar, porque eu acredito que nós estamos vivendo um momento de empreender, um momento de arriscar com responsabilidade, é claro, sabendo os prós e contras. Esta é a minha posição, é a minha opinião. Demais, eu gostaria muito de agradecer as palestras aqui, os posicionamentos aqui colocados, do Marcelo, esclarecedor, parabéns, Marcelo, Alexandre, o Deon, também o posicionamento aqui, sempre presente e firme da OAB, cumprindo aí com o seu papel, respeito a opinião de todos os senhores, mas a minha opinião fica aqui registrada, como eu acho que nós temos que realmente avançar em muitos aspectos em termos de receita. E quando nós falamos em DME, nós falamos também em receita, que pode auxiliar e muito o nosso município no futuro bem próximo, se Deus quiser. O senhor quer? Pois não, pode. Senhora presidente, quando no início da sua fala, a senhora fala assim que respeito ao contrário, que não pode se acovardar, que tem que fazer tudo. Ninguém se opôs, ninguém. O mínimo que foi falado foi que se concorda em fazer um estudo e planejamento, sempre estudo e planejamento. Ninguém falou o contrário, ninguém se opôs à abertura de uma nova empresa, não, falou assim, precaução no momento, isso foi o mínimo que foi falado, que foi a precaução e o estudo e o planejamento. Isso também é estratégico, não é se acovardar e contra, não. Todos, eu acho que foi um negócio muito positivo e todos falaram positivamente aqui, favoráveis. Só que o que foi mais o contrário foi dizer que no momento tinha que se estudar mais e fazer um planejamento. Isso é estratégia, isso não é se opor. Eu não disse que o senhor se opôs. Não, eu não vou entrar em debate, vereador. Eu não disse que o senhor depois. Eu disse a minha opinião. Só para ficar eu disse a minha opinião. Eu não disse que o senhor se opôs, ninguém se opôs. Eu disse a minha opinião e vou continuar mantendo a minha opinião, e não estou aqui falando com o presidente da Câmara. Estou falando com a vereadora Regina Cioff, que tem o direito de ter a minha opinião, meu posicionamento. Respeito a opinião de todos os senhores. Acho, sim, que nós temos que empreender. É a minha opinião. Não citei o senhor, que é o contrário, não citei Jonei, não citei Zé Maria, não citei o professor Flávio, não citei o Joaquim, não citei ninguém. Apenas coloquei o meu posicionamento, que é muito claro nessa casa, há muito tempo, em relação de empreender, de buscar receita e de buscar alternativas para o nosso município. Então, não se sinta atingido, porque eu não tive essa intenção. A minha intenção foi colocar firmemente a minha posição, como vereadora, simplesmente como vereadora. Não estou respondendo pela casa, porque os senhores aqui se posicionaram. Quero agradecer aqui a presença de todos, pedir mais uma vez, Deon, que você agilize esses encaminhamentos aqui para que a gente possa proceder os nossos estudos. E, de mais a mais, agradecer a presença de todos e pedir que vocês participem mesmo dessas decisões, porque é muito importante para o município de Poços de Caldas. Muito obrigada e uma boa noite a todos.